Bom, pessoal, então bom dia. A gente vai estar dando início à nossa aula. Nós vamos falar sobre os cones, tá? Se vocês estiverem achando as imagens pequenas, vocês me avisem aí, porque eu aumento aqui o tamanho delas, tá? É só me avisar aí se a imagem está pequena ou se ela está grande, para eu estar então aí aumentando o tamanho delas, tá? Então vamos lá. O que é um cone, né? Então, em primeiro lugar, o cone ele vai ser uma região do espaço, tá? Situado entre um círculo, tá? E um determinado ponto que nós vamos chamar de vértice. Então, essa região aqui que formada entre todos os pontos aqui que ligam um vértice a borda de um círculo, né? Ou seja, a uma circunferência, tá? Tanto aqui na frente quanto lá atrás, ó, na forma sempre circular, essa região aqui, ó, é chamada de cone, tá bom? E o cone circular reto, que é o que a gente vai estar dando ênfase, lembrando para vocês que da mesma forma que os cilindros, tá? Os cilindros que a gente discutiu na última aula desse setor B, a gente viu que os cilindros possuem outros formatos, tá bom? Mas a gente dá ênfase aos formatos circulares no ensino médio. Então a gente não tenta fazer pelo formato qualquer outro formato, tá? Então a gente vai dar ênfase aos formatos circulares. No caso do cone, a gente vai trabalhando com o. Professor, Oi? você está apresentando a tela? Você Muito está apresentando obrigado, a que tela? eu esqueci disso, né? Eu estou desenhando aqui e vocês não estão vendo. Peraí, aqui apresentar uma janela aqui. Eu aqui falando, desenhando aqui um pouquinho, né? E vocês não estão vendo. Deixa eu ajudar aqui a Cauane. Ela está com dificuldade de entrar no link, certo? Aí só, gente, só avisando de novo, tá? Se por acaso você for deslogado aí da aula, é porque você está com a câmera desligada, tá bom? Então, já fica aí atento que se você não puder mais entrar na aula é porque eu te tirei dela, tá? Então, vamos lá. É como eu estava comentando com vocês aqui, desenhando, o cone, ele é uma região do espaço formado por um determinado ponto, tá? Fora de uma circunferência e essa circunferência da qual eu citei. Então, toda a ligação entre esses pontos aqui e a circunferência, tá? Ele forma a região do cone, que nós chamamos de cone. O cone circular reto é aquele em que a base é um círculo. Como eu comentei com vocês, existem outras bases, podem ser diferentes, mas o que a gente estuda no ensino médio são os cones e cilindros baseados em círculos, tá? E, além disso, o cone circular reto, o reto ele vai ter uma característica que é o seguinte: a altura do cone, tá, ele vai coincidir com o centro do cilindro, tá? Então o pé da altura vai ser aqui, ó, no centro do cilindro, do cone, desculpa, falando errado, do cone. Por quê? Como vou mostrar para vocês nessa próxima imagem, tá? Quem quiser acompanhar na apostila, página 133. Então, olha só, o cone, existem cones que não são retos, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? Então, se nós considerarmos um plano alfa, vai ter um círculo contido aqui, e aí o cone não reto é aquele que vai ter uma certa inclinação. Então, por exemplo, a altura desse cone, ó, ele vai, quando você pega em linha reta, para determinar a altura aqui, ó, quando você pega em linha reta, a altura vai ser determinada aqui. Enquanto que o cone que nós vamos estar estudando, vamos estar dando ênfase, tá? Não significa dizer que não vai ter questões, por exemplo, do Enem, questões aí de outros lugares que não caia o cone inclinado, tá? Pode ser que caia sim, mas a maior parte são cones retos.
Os cones não retos, a altura tá, determinada no outro ponto, e o cone circular reto, ou cone de revolução, é aquele que a altura coincide com o centro, como vocês podem ver aqui. A altura vai coincidir no centro do cilindro. Isso aqui é interessante porque todo cone, em alguns momentos, a gente vai fazer um corte nele, que a gente chama esse corte aqui de seção meridiana, que a gente viu também em cilindros, tá? E para análise do cone, a gente vai estar fazendo aqui uma interpretação em forma de triângulo com ele. Isso porque a gente vai ter duas coisas importantes. Primeiro nessa seção meridiana, a gente consegue ver alguns elementos com maior facilidade, como por exemplo, já que é um triângulo, isso aqui vai ser a altura do triângulo, isso aqui é o raio, esse é o raio, e esse lado aqui, o G, é o que nós chamamos de geratriz, tá? Que são os elementos básicos de um cone, tá? Eu vou tirar o print aqui e mostrar para vocês aqui os nomes dos elementos para vocês verem e a fórmulazinha básica que a gente pode estar utilizando de vez em quando para resolver algum exercício ou outro, tá? Então, usando o teorema de Pitágoras, esse G que vocês estão vendo aqui, que é o lado aqui que representa o nosso cone, se eu faço um corte e viro um triângulo, esse carinha aqui, ele vai ser a geratriz, tá? Vai ser esse carinha aqui, geratriz. A altura, a gente já sabe, o eixo E, que vai ser o eixo de simetria, vai ser, por exemplo, no cone de revolução, você desenha um triângulo retângulo, e aí você faz a base dele rotacionar. Quando ele rotaciona, ele vai gerar, então, o cone, tá? Esse E aqui vai ser o eixo, tá? De simetria. E, além disso, nós temos uma fórmula interessante, que é através do teorema de Pitágoras, A geratriz, que é a hipotenusa desse triângulo, tá? Geratriz ao quadrado, é igual aos catetos, que é a altura, e o raio da base ao quadrado, tá bom? Então, nós temos aqui os elementos chaves para o estudo do cone. Bom, uma outra coisa, isso aqui é a seção meridiana, tá? É quando você pega um cone e você faz uma fatia desse cone passando pelo centro dele. Aí você cria um triângulo com esse formato. Porém, existe um outro elemento chamado de planificação. O que é esse elemento que eu estou falando da planificação aí? A gente está dando uma olhada nele. A planificação é muito cobrada no Enem, tá? Como uma forma de interpretação. E a planificação, vocês vão ver agora aqui, nesse print, como é a planificação de um cone, tá? Então, a planificação de um cone fica dessa maneira aqui, tá? Então, olha só. Se a gente pega um cone, estilo aqueles cones de chapéu de aniversário, aqueles antigos, não sei nem se o pessoal ainda usa, mas aqueles cones que você fechadinho e tal. Quando você abre, vai aparecer uma região como essa aqui. Não vai ter a base, porque a base é aberta, né, para você poder colocar na sua cabeça. Mas, tirando a base, quando você abre aquele chapéuzinho, né, de festa de aniversário, ele fica nesse formato aqui, que basicamente você cortar uma parte aqui, né, você corta uma parte do cone e abre ele. Ele fica nesse formato aqui. E aí vai ter alguns elementos chaves, como a geratriz, tá? A base, ele é um círculo, então vai ter o raio, e vai aparecer um carinha novo que nós vamos chamar de ângulo central, tá? Esse ângulo central aqui ele é importante e a gente pode estar usando ele para calcular algumas coisas, tá? Vamos para as fórmulas da geometria espacial agora. Lembre-se, isso aqui é a fórmula do teorema de Pitágoras que relaciona geratriz, altura e raio, tá? E aqui nós vamos ter as fórmulas de área e volume. Bom, a fórmula da área, pessoal, é dado por essa expressão aqui, é o π vezes g, πrg, tá? Então, a fórmula da área lateral, πrg, fórmula da área total, essa aqui, πrg mais r, fórmula do volume, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, tá? Isso aqui a gente pode encontrar o seguinte, o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembre-se que pirâmides e cones, eles terão essa divisão por 3 justamente porque eles formam um bico, tá? Todo elemento que forma bico vai possuir essa divisão por 3 aí
no cálculo do seu volume. E aqui, como calcular o ângulo central, é só você fazer 2πr sobre g. As fórmulas em si, elas confundem muita gente, porque tem muitas outras coisas que a gente estuda com fórmulas, tá? Então, a gente tem que ficar atento aí, porque essas questões aí das fórmulas, elas são uma questão de decorar mesmo, tá? Então não tem como dizer assim, olha, eu vou te ensinar a fórmula, eu vou te falar da fórmula, mas eu não tenho nenhuma técnica para fazer você memorizar, a não ser você, sei lá, memorizar elas, tá? Então não tem muito o que fazer. Então a gente vai fazer os exercícios, tá? Vamos olhar as fórmulas necessárias e aplicar elas aqui nos exemplos que a gente vai estar fazendo agora. Vamos então para o exercício 1 da nossa apostila, tá? Eu vou tentar falar mais devagar para não engasgar as palavras aqui e acabar ficando ruim para vocês entenderem, tá? Então vamos para a questão 1. A questão 1 diz assim, ó. É um cône circular reto de altura 8 centímetros, cujo raio da base mede 6, igual essa figura aqui. Calcule. Letra A medida de uma geratriz. Como que eu vou calcular a geratriz, tá, gente? A geratriz nós vamos fazer por essa fórmula aqui, ó. A geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado, tá? E aí, pessoal, é só substituir os valores, tá? A geratriz é o que eu quero calcular. Então, a altura mede 8, então vai ficar 8 ao quadrado. E o raio é 6. Só um detalhe importante, tá? Se você tem o teorema de Pitágoras, em que um cateto é 8 e outro é 6, o resultado, então, da hipotenusa vai ter que ser 10, tá? Por quê? Triângulos pitagóricos. 3, 4, 5, tá? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para a gente entender. 3, 4, 5, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 6 e 8, observe que esse carinha aqui é 2 vezes 3, e esse carinha aqui é 2 vezes 4. Então, esse daqui vai ter que ser 2 vezes 5, ou seja, 10. Isso aqui é interessante, porque às vezes a gente não precisa fazer o cálculo, tá? Você observar que um cateto é 6, outro é 8, então a hipotenusa tem que ser 10, tá? Mas a gente vai calcular aqui só para vocês verem que isso é verdade, tá? Então nós vamos ter que a geratriz ao quadrado é igual a 64 mais 36, ou seja, a geratriz ao quadrado é igual a 100, ou seja, a geratriz vale 10, né? Porque o número que eu elevo ao quadrado dá 100 é o 10, tá bom? E aí a gente achou a geratriz conforme o pedido aí da questão. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede para a gente calcular a área de uma seção meridiana. O que é essa seção meridiana? Como eu havia comentado com vocês aqui, a seção meridiana é a formação desse triângulo, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, nós vamos ter aqui um triângulo, tá? Que vai representar para a gente aqui o nosso cone, tá? Depois que ele é cortado. Então, aqui nós vamos ter a altura e divisão da base. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui nós vamos ter a geratriz que mede 8. Nós vamos ter aqui... Opa, a geratriz é 10, né? 8 é a altura. Vou apagar aqui. Então, a geratriz mede 10, a altura é 8 e a base, o raio da base mede 6, tá? Então, como que eu faço para calcular a área da seção meridiana? Isso aqui, a seção meridiana é um triângulo, né? Então, como que a gente faz? Ó? A área da secção meridiana, eu vou chamar de M aqui, tá? Por causa de meridiano. Essa área vai ser base vezes altura dividido por 2, tá? E aí é só substituir os valores. A base vai medir 12, a altura 8, e aí divido por 2. Eu vou simplificar aqui o 12 com 2 para ficar mais simples, e depois eu multiplico. Então, 12 para 2 dá 6, então eu tenho 6 vezes 8, o resultado então final vai dar 48, tá? Então, esse aqui é a área da secção meridiana, 48 centímetros quadrados, aqui eu esqueci de colocar os centímetros. Bom, alguma dúvida? Bom, sem dúvidas, então vamos lá. O próximo.
as próximas perguntas diz respeito agora ao ângulo, tá? A próxima letra C. Então vamos lá. Vou colocar aqui. A letra C pede o seguinte, ó. A medida em radianos do ângulo do setor circular. Tá? Então ele quer que a gente calcule esse ângulo aqui, ó. Como que eu faço para calcular esse ângulo? Nós vamos usar essa regra aqui, ó. 2πrg. Então eu venho aqui e faço isso aqui, ó. O ângulo central ele é igual a 2πrg. Aí eu vou só substituir, ó. É 2 vezes π vezes o raio, que é 6, vezes esse diretriz que a gente calculou, que é 8, tá? Posso simplificar esse 2 com esse 8, né? Vai ficar 1, e aqui vai ficar 4. Posso simplificar de novo 6 aqui com 4, né? Se eu simplificar por 2, vai ficar 3 aqui, aqui 2. Ou seja, o resultado final é 2π sobre... Opa, 3π sobre 2, tá? Deixa eu colocar aqui. 3π sobre 2. E aí, como ele pede em radiano, acabou a questão, né? Ele pediu em radiano. Agora, caso ele pedisse em graus, aí a gente fazia o seguinte, ó. Isso aqui é só uma observação, a questão não quer, mas se ele pedisse em graus, a gente faria assim, ó. 3 vezes 180, que é o valor de π, dividido por 2. Geralmente eu gosto primeiro de simplificar para depois multiplicar. Então, 180 dividido para 2 vai dar 90. Então, vai ficar 3 vezes 90. E 3 vezes 90, 270 graus. Então esse valor é equivalente a esse, só que aqui está em radiano, esse aqui está em graus, tá? Então aí, um detalhe aí para vocês verem como que a gente calcula. Vamos lá para os próximos itens. Bom, então vamos lá. Letra D agora. Eu já vou pegar todos, a letra D, letra I e letra F, tá? Porque eles são bem pequenos. O cálculo é bem pequeno, é bem tranquilo. Vou pegar todos de uma vez. E aí tá resolvido aqui, mas aí eu apago e faço com vocês, tá? Olha só. No item D, para a gente calcular a área lateral. Letra E, a área total. E na letra F, o volume, tá? Deixa eu apagar aqui. E aí eu faço passo a passo com vocês, mostrando como faz, tá? Bem simples, só jogar na fórmula os valores, porque essa questão que nós estamos fazendo aqui, ela não existe nenhuma interpretação, digamos assim, por parte de vocês, né? A gente não precisa interpretar a questão, a gente só precisa pegar as fórmulas, substituir os valores nela e fazer as multiplicações, só isso. Então não tem nada assim, tipo, ele me deu um valor X, eu preciso encontrar o valor Y. Não, ele não faz isso, ele simplesmente te dá as informações básicas e diz, calcule isso, né, usando o raio e a altura, só isso. Então já tem as duas coisas mais importantes para o cálculo de todas as outras dentro do estudo de cones, tá? Que é o raio e a altura. Esses são os dois básicos. Então, se a gente tem o raio e a altura, a gente consegue determinar todas as outras coisas. Então, a gente tem que ver o seguinte, as próximas questões a gente tem que sempre analisar. Tem o raio, tem a altura? Se não tiver, a gente tem que primeiro tentar calcular eles, tá? Mas vamos voltar aqui, já a gente vê esses outros exemplos um pouco mais complexos aí. Bom, por entender, para calcular a lateral, a gente precisa usar essa fórmulazinha aqui, ó, πrg, tá? Então, vamos lá, substituir. Deixa eu pegar aqui, vou fazer de azul. Olha só, a área lateral é igual a π vezes r vezes g. Aí é só substituir. O valor do R é 6, o valor do G é 8. E 6 vezes 8, 48. Então vai ficar 48 π centímetros quadrados. Professor, Sim? mas não era 10 o valor da geratriz? Ah, verdade. 8 é a altura, né? Então,
Vou modificar aqui 10, obrigado, Bianca. O resultado, então, vai ser 60, tá? 60 pi centímetros quadrados, tá? Então, tenham cuidado aí para vocês não trocarem aí. Tentando fazer de cabeça aqui, né? Em vez de prestar atenção. Vamos para a área total agora. Como que eu faço a área total? Pessoal, a área total, geralmente, vocês têm que fazer assim, ó. A área total é a área da base, que é o círculo, mais a área lateral. A área da base, gente, que é um círculo, é πr quadrado, enquanto que a área lateral é πrg, tá? Aí é só substituir. O raio vale 6, então vai ficar π vezes 6 ao quadrado. E esse daqui, ó, a gente já calculou aqui, então a gente não precisa calcular, a gente já sabe que é 60 π. Então o resultado aqui vai dar, ó, 36 π, que é 6 ao quadrado, mais 60 π, ou seja, 96 π centímetros quadrados. Isso daqui você também pode utilizar essa fórmulazinha aqui, ó, que é um pouco diferente. Porque, na verdade, essa fórmula aqui de baixo, essa que eu acabei de circular, eles colocam o raio em evidência e o π e o raio em evidência para ficar uma fórmula mais compacta, talvez mais bonitinha, mas eu prefiro usar assim, porque aí eu não preciso decorar aquela lá, eu só preciso saber que a área total é a base mais a lateral. Então, fecha aí a questão. No item F é para calcular o volume, e o volume é isso aqui, gente, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente calculou aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, que é 36 π. Então vai ficar 36 π vezes a altura que mede 8 dividido por 3. Como eu sempre falo para vocês, eu prefiro primeiro simplificar, então 36 dá para simplificar por 3, né? 36 dividido por 3 dá 12. E aí eu faço 12 vezes 8, que vai dar 8 vezes 2 dá 16, então fica 6 e vai 1. E aí o resultado final é 96 centímetros cúbicos, tá? E aí eu determino o volume, a área total, a área da base e assim por diante. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos para a questão 2. A questão 2 ela vai ser um pouco diferente. Ela tem uma interpretação um pouquinho melhor. Deixa eu mostrar aqui o print para vocês. Então, a questão diz o seguinte, ó. No Brasil, um prato que faz grande sucesso em restaurantes de culinária japonesa é o temaki. Eu nunca comi esse negócio aqui. Professor, Oi. a Gabi pediu para avisar o senhor que o senhor acho que também colocou o valor da geratriz, eu acho que não foi 10 na letra C. Na qual? Letra C. Eu coloquei 8, né? Então deixa eu só corrigir isso aqui. Pessoal, eu esqueci aqui, ó. Eu coloquei aí na letra C a geratriz igual a 8, tá? Mas 8 não é a geratriz, é a altura. Eu inverti aqui a altura e geratriz, então deixa eu só corrigir aqui esse resultado aqui, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu apagar aqui. Me perdoem aí esse vacilo, tá? Né? Só avisando que eu não vou perdoar vocês se vocês errarem na prova, tá? Mas é o seguinte, então vamos voltar aqui, ó. É 2πr, né, dividido por g. Então vamos substituir aqui, ó, 2π, o raio vale 6 e a geratriz vale 10, tá? Então aqui vai dar, ó, 12π sobre 6, sobre 10, e aí nós vamos dividir por 2 em cima e embaixo, e vai dar 6π sobre 5, tá? Aí acabou a questão aqui, porque está em radiano. Caso você queira em graus, né? Caso ele queira em graus, vocês vão fazer o quê? Ó? Em graus, vocês vão fazer 6 vezes 180 vezes 5, tá? Aí o 180 dá para simplificar por 5, então vai ficar 6 vezes 180 vezes 5, dividido para 5, vai dar 36, tá?
Opa, e aqui embaixo vai ficar 1. E 36 vezes 6, deixa eu ver quanto é que dá aqui. Vou usar aqui a calculadora, tá? Vai ser mais fácil. Então, primeiro eu vou dividir 180 para 5 para ver se é isso mesmo. E vezes 6, 216. Então, o resultado correto seria 216 graus, tá? Desculpem, se eu tivesse olhado aqui no gabarito, eu tinha percebido que eu tinha feito errado lá o cálculo, mas eu não olhei, né? Mas enfim, desculpem aí, tá? Lembrando para vocês que a questão acaba aqui, tá? Isso aqui é só caso ela pedisse em graus, aí vocês fariam dessa maneira. Ou, ao invés de utilizar a fórmula nesse formato aqui, você faria a fórmula assim, ó. 2 vezes 180 vezes o raio dividido por G, ou 360 R dividido pela geratriz. Vamos lá então para a questão de agora. Um dos pratos famosos no Brasil, né, da comida japonesa, é o temaki, que eu não sei nem se é assim que se pronuncia esse negócio. Ele tem um formato de um cone e que pode. E aí os caras socam lá dentro um monte de coisa, que eu não faço a mínima ideia do que vem aqui dentro, porque eu nunca comi isso aqui, tá? Bom, inspirado com essa ideia, o dono de uma doceria decidiu criar uma sobremesa, inclusive tem aqui, que é o cara pegar esse tipo de cone, de sorvete lá, e encher com doces. Bom, mas aí essa parte aqui, ó, não vai servir para nós não, tá? Toda essa leitura aí. É uma coisa um pouco mais de curiosidade, Enem gosta bastante de fazer esse tipo de questão, tá? Mas vamos lá para o que vai importar para a gente aqui, ó. Esses recipientes são cones. Só lembrando, como eu já fiz essa questão aqui há vários anos seguidos, então eu já sei que nesse caso essa parte aqui não vai servir, tá? Mas caso vocês for fazer uma prova do Enem, não pulem, porque vocês não vão saber qual parte vai ter as informações importantes, sem ler, tá? Então vamos lá. Esses recipientes são cones circulares, retos, montados a partir de um semicírculo cujo raio é 20 centímetros, tá? Então a gente já pode notar aqui, por exemplo, que o raio, que é 20 centímetros, e o que mais? Admitindo que o volume da sobremesa é 60% da capacidade do recipiente, ou seja, o volume da sobremesa vai ser igual ao volume, 60% do volume total. Então, como que eu escrevo 60%? Professor, Oi? na minha apostila o raio está escrito como 10 centímetros. 10? Sério? Então, nós vamos fazer essa correção aqui. Vou fazer igual tá no de vocês, tá? No meu tá 20, na minha apostila, né? Mas aí, como o de vocês está 10, eu acredito que eles devam ter passado essa correção aí para os alunos de 10 centímetros, mas para os professores eles deixaram 20 no nosso manual. Então, só corrigindo aí, 10 centímetros, então, ele diz para a gente que o volume é 60% do volume total, então 60%, pessoal, é 0,60, tá? Vezes o volume total. E o que mais? E que a massa total, em gramas, é aproximadamente 90% do volume correspondente à sobremesa. Vocês verifiquem se não tem mais alguma coisa aí que esteja faltando. Lembrando para vocês que em números decimais, o 90% é representado por 0,90 do volume total. Bom, faça uma estimativa da massa total. Então, ele quer saber qual que é a massa total em gramas de um sweet temaki. Aí ele pede para a gente usar o pi, aproximadamente 3, muito legal isso aí, e que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, tá? Então, bom, aí a gente tem algumas informações que são interessantes. Mas vamos lá. Vejam se é isso. Verifiquem para mim se é isso que está sendo pedido aí, tá? Só verifique se é isso aí mesmo que está sendo pedido igual na de vocês ou se tem alguma mudança aí. Tudo ok com a questão ou tem mais alguma coisa aí errada? Então, olha só. Então, o que a gente vai começar resolvendo aqui? Primeiro, a gente vai começar resolvendo, calculando o ângulo central, tá? Depois, a gente vai
calcular o ângulo central, na verdade, para a gente ter uma ideia do raio que vai ser utilizado para essa questão, né? Como a gente viu, o raio é 10 centímetros, né? Como vocês viram aí, né? O raio é 10 centímetros, não 20, igual está no meu. Depois nós vamos verificar, na verdade, nós vamos calcular a altura, que a gente não sabe, tá bom? E o que mais? Bom, nós temos o raio, falta a altura, e depois que a gente calcular a altura, a gente calcula qualquer outra coisa, né? Então vamos lá fazer esse negócio aqui. Para a gente calcular a altura, nós vamos precisar da geratriz, ó, igual eu coloquei aqui, ó. Eu sei o raio, mas eu preciso da geratriz para calcular a altura. Como que eu faço para calcular a geratriz? Eu vou usar o ângulo central correspondente, tá? Ele não fala para gente quanto que vale, né, o ângulo central correspondente. Mas ele fala para gente que equivale a um semicírculo, tá? O semicírculo, pessoal, ele possui o ângulo de 180 graus. Aí só para a gente levar em consideração. Então, vamos começar aqui pelas anotações para a gente poder resolver essa questão. Então vamos começar calculando a geratriz. Então nós sabemos que o ângulo central é o ângulo de 180 graus, que em radiando ele é equivalente a π, e isso aqui vai ser igual ao quê? A 2 vezes π vezes o raio dividido aqui pela geratriz. E aqui tem um detalhe importante, ó. Vejam assim, ó, esses recipientes são cones circulares retos montados a partir de um semicírculo de raio 20 centímetros. Então, pessoal, esse carinha aqui, ó, isso daqui não é o raio, tá? É a geratriz, eu vou mostrar para vocês por que é a geratriz. O cone, o cara pegou o cone, ele fez assim, ó, ele pegou aqui um semicírculo. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Eles pegaram um semicírculo assim, ó, e enrolaram esse semicírculo para obter, então, o cone, tá? Então, aqui, ó, na verdade, esse carinha aqui, ó, não é o raio, ele é a geratriz, que é igual a 10 centímetros, igual está sendo mostrado aí para vocês. Então, na verdade, nós queremos calcular quem é o raio aqui, ó. Então, nós vamos resolver essa continha aqui da seguinte maneira, ó. Então, nós vamos ter π igual a 2π vezes o raio, que a gente quer calcular o raio, sabendo que a geratriz vale 10 centímetros, tá? Então, eu vou poder multiplicar cruzado aqui. Então, nós vamos ter que 2π vezes o raio é igual a 10π. Como eu quero saber o raio, eu vou passar o 2π dividindo. Então, 10π dividido por 2π, o resultado, então, vai dar 5. O raio, na verdade, vale 5 centímetros, tá? Então, tome cuidado. Ele está dizendo aqui que o recipiente é formado por um semicírculo. Ele não está dizendo que o raio é o raio do cone. Está dizendo que é de como ele é formado. Então, esse raio aqui de 20 centímetros, que a gente, na apostila de vocês, é 10, tá? O resultado aqui nos dará o raio igual a 5. Então, a partir disso, eu posso agora calcular o valor da altura. Como? Eu sei que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, tá? Aí eu vou substituir os valores. Quem é a geratriz? A geratriz vale 10 e o raio vale 5. Agora é só a gente fazer o cálculo. 10 ao quadrado, 100. H ao quadrado, repito, e o raio ao quadrado, 25. Vamos inverter dos dois lados ao mesmo tempo, para não precisar mudar o sinal. E agora passar o 25 para o outro lado subtraindo. Então, a altura é 100 menos 25. Então, a altura ao quadrado é equivalente a 75, tá? E aí, você precisa extrair a raiz quadrada de 75. É só você lembrar que... Deixa eu fazer aqui em cima, tá? É só a gente lembrar... Opa, peraí, inverti aqui. A cor, então... A altura vai ser igual a 25 vezes 3, tá bom? Ou seja, a altura é 5, raiz de 3 centímetros. Agora a gente tem um raio e tem a altura.
Vamos então verificar a questão do volume para depois verificar a questão da massa, tá? Então vamos verificar aqui o volume, tá? Vamos lá. Logo, é uma questão bem grande, tá? O volume, pessoal, esse aqui é o volume total, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que observe que a área da base é um círculo, tá? Então a área da base é um círculo, π r quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, π vale 3, raio vale... O raio vale... Deixa eu ver aqui que eu esqueci já. 5. A altura vale 5 raiz de 3. Tudo isso dividido por 3, tá? Veja que eu posso cortar o 3 com 3. E aí, 5 vezes 5 dá 25. Vezes 5, raiz de 3. Ou seja, 125 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Esse aqui é o volume total. Mas a gente não quer o volume total. A gente quer, na verdade, saber a massa. Portanto, olha só. A massa é igual a 90%, tá, gente? 90% de quem? Vamos voltar aqui na questão. A massa é aproximadamente 90% do volume da sobremesa. Só que o volume da sobremesa é 60% do volume total. Ou seja, então aqui vai ser 90% dos 60% do volume total. Fazendo as contas aqui, ó. Um zero eu posso cortar aqui, outro zero eu posso cortar aqui. 9 vezes 6 vai dar 54. 10 vezes 10 vai dar 100, vezes o volume total. Estou só arrumando aqui essa continha. Você pode usar uma calculadora direto, fazer tudo de uma vez. Mas aqui é só para a gente arrumar. Vai dar 0,54 vezes o volume total, que é 125, raiz de 3, tá? Como ele diz para a gente que o raiz de 3 é aproximadamente 1,3, 1,73, a gente vai usar aqui, ó. 0,54 vezes 125 vezes 1,73. Vamos pegar a calculadora e multiplicar tudo isso aí de uma vez para não perdermos tempo, tá? Então, 0,54 vezes 125 vezes 1,73. O resultado aí vai dar aproximadamente 116,8 gramas, tá? Então, esse aqui é o valor da massa correspondente. Alguma dúvida? Então, beleza? Vamos então para a questão 3. Eu já vou mostrar ela com a resposta aqui, porque tem uns desenhos legais, eu não quero desenhar eles, já que o desenho da apostila está melhor. Só um minutinho, pessoal, já volto aqui. Deixa eu ver a Sofia aqui.
Pronto, vamos lá, vamos voltar aqui. Questão 3. Eu já vou colocar a resposta aqui para vocês verem, porque tem esses desenhos aqui, eu não quero fazer. Essa é uma questão que não envolve tanto cálculo, tá? Mas vamos lá ver o que ela nos traz aqui. Essa questão nos fornece as seguintes informações. Ó. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-se sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro da base do cilindro. Então, o cara pegou o cilindro, colocou na areia, encheu de areia, fez essa montanhazinha aqui, mas quando ele tirou o molde, a areia cedeu e virou um cone, tá? Mas quer saber o seguinte, ó, a altura do cone formado pela areia era igual a quanto? Então a gente vai verificar o seguinte, a gente tem o volume, né, dos dois, e a gente quer verificar qual que vai ser o raio deles. Então como que a gente faz essa questão? Basicamente a gente tem que analisar o seguinte, ó, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente da que está aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Em vez de chamar de R sobre 2 aqui, ó, eu vou chamar esse aqui de R, tá bom? E eu sei que esse aqui era o dobro, então vou colocar aqui, ó, 2R's para ser o dobro, porque é mais fácil fazer com o dobro do que fazer com a fração, tá bom? Eu só vou mudar uma forma de interpretar aqui a questão. Eu sei que o volume do cilindro tem que ser igual ao volume do cone. E aí, o volume do cilindro é dado pela seguinte regra, ó. A área da base, que é πr quadrado, vezes a altura, tá? Que é igual ao volume do cone, que também é πr quadrado, que é a base, só que esse r aqui é na verdade é 2r's, né? Porque o raio vai ser o dobro, então π vezes 2r ao quadrado vezes a altura dele, que eu vou chamar de hzinho, dividido por 3, tá bom? Vou multiplicar cruzado aqui para tirar essa fração. Então nós vamos ter, primeiro, né? Eu posso ter aqui, ó, 3π r quadrado h, e aqui desse lado vai ficar 2r ao quadrado, vai ficar 4π r quadrado hzinho, tá? E aí eu posso fazer alguns cortes, ó. Eu posso cortar o π com π, posso cortar o r quadrado com r quadrado, e aí eu vou ter, ó, 3h é igual a 4hzinho. E aí, como eu quero saber o valor de hzinho, eu vou passar o 4 para cá dividindo, ou seja, 3π sobre 4 igual a hzinho, tá? Por que eu escolhi fazer assim? Porque aí, ó, esse 4 daqui, ó, essa fração aqui, eu não uso ela, tá? Fica mais simples analisando dessa maneira. Alguma dúvida, gente? Professor, mas o senhor não tinha cortado o pi antes? Ah, tá. O pi desaparece, verdade. Não tem pi. Obrigado. E aí, assim, só um detalhe, tá? A resposta aqui está correta, gente. Ok? Mas eu só estou usando dessa maneira aqui porque aí eu não uso fração. Igual tem aqui, ó. Que às vezes pode acabar confundindo por ter fração. Alguma dúvida? Professor, então o H vai ficar no lugar do pi? Tá ali? Sim, tá, era H, né? Não era Hzinho, né? Hzão. Eu acho que tava H aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui, peraí. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos ver o que estava escrito aqui antes. O ruim é quando eu dou Ctrl Z aqui nesse negócio que demora tanto para voltar ao que tinha antes.
Então, aqui é... Não, resumindo, tá, gente? Aqui era para estar o H aqui, eu escrevi π, tá bom? Então, o Hzinho é esse aqui sobre 4. Pra gente não perder tempo, tá? Só escrevi errado aqui, era para ser um H e acaba escrevendo π. Vamos para a questão 4. Olha só o que diz a questão 4. Então, nós temos aqui um brinquedo, tá? Fabricado com um formato de 2 cones, tá? Um cone na parte de cima, outro na parte de baixo. Ele fala assim, ó, seu formato deve ser o de um sólido obtido por uma rotação completa em torno da hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos 12 e 16, tá? Ele pede para a gente fazer qual que é o volume do material usado na fabricação do brinquedo. Aí eu vou fazer outro print aqui para mostrar o resumo do desenho desse brinquedo aqui. Basicamente, o resumo do desenho, o esquema do desenho é esse aqui, ó. É obtido por um triângulo retângulo, tá? Os catetos são 12 e 16, e a hipotenusa seria a altura total dele. Aí, nesse desenho aqui, vocês podem perceber que nós temos 2 cones, ó. Um cone na parte de cima, outro na parte de baixo. Então, nós vamos ter duas alturas diferentes para esses 2 cones aí que a gente vai estar analisando. A pergunta aqui é o volume total do material, tá? Então, como que a gente vai determinar o volume total? Primeiro, a gente vai calcular a altura total dele, do nosso brinquedo aqui, tá? E depois disso, a gente vai calcular o raio da base, que a gente não tem. E, por fim, nós vamos calcular o volume. A gente já tem a altura, a gente vai calcular agora. Então, a altura ela vai ser determinada pelo Teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos colocar aqui como a primeira coisa que a gente vai calcular. Então, vamos usar o Teorema de Pitágoras para calcular esse carinha aqui. Lembre-se do seguinte, ó. O 12, pessoal, é 3 vezes 4. E o 16 é 4 vezes 4. Ou seja, a hipotenusa, ela vai ser quem? Ela vai ser 5 vezes 4, que é 20. Mas a gente vai calcular aqui, tá? Mas poderia calcular direto. Então, a altura aqui vai ser 144 mais 256, tá? E aí vai dar, o resultado aqui vai dar 400. E aí o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 400, é 20. Então, vai ser de 20 centímetros aqui a altura, tá? Deixa eu só conferir aqui para ver se esse valor tá certo. Para eu não escrever errado aqui e ter que arrumar depois, né? Então, deixa eu só conferir aqui, 16 vezes 16, 256, então é isso mesmo. Então, aqui, a altura fechou. Agora, a gente vai perceber, não, a gente vai ter que calcular o raio, tá? Como que nós vamos calcular o raio? Nós vamos usar uma relação métrica de triângulos, que é a seguinte, ó. Quando nós temos um triângulo retângulo, em que o ângulo de 90 graus fica aqui em cima, e nós usamos isso aqui, ó. Dividimos aqui, ó. Essa aqui é a hipotenusa, ó. A hipotenusa, tá? E, na verdade, aqui quando a gente estudou isso aqui ano passado, nós chamamos isso aqui de A, esse de M, esse de N, esse aqui o B, esse aqui é o C e esse aqui é a altura, tá? Então, uma das relações métricas que nós temos é que o A, olha só, o A vezes a altura é igual a B vezes C, tá? Aos 2 catetos. Ou seja, trazendo para o escopo do nosso desenho, o A é a hipotenusa, tá? Então, nós teríamos a seguinte regra. Os 20 vezes o raio, a altura seria o raio, ó. Seria o raio, tá? É só você pegar esse desenho aqui e deitar nesse formato. É igual a multiplicação dos 2 catetos, tá? Então, vai ficar 12 vezes 16. Aí é só resolver essa continha, né? Então, 20 vezes o raio é igual a 12 vezes 16. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui. O resultado é 192. E aí depois é só passar dividindo. Então, 192 dividido para 20. O resultado vai dar 9,6. Então, nós calculamos aqui o raio como 9,6 aí para esse material. Daí é só calcular o volume. O volume, a área da base, vezes a altura, dividido por 3,
substituímos os valores, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. E aí é só substituir e multiplicar. Então vai ficar π vezes o raio, que é 9,6 ao quadrado, vezes a altura, que é 20, dividido por 3. Então, depois que a gente multiplicar, esse resultado vai dar 614 π,4π centímetros cúbicos. Esse é o volume total. 614,4 π centímetros cúbicos. Alguma dúvida? Bom, tranquilo, né? O que eu vou fazer agora? Pessoal, eu vou passar um exercício para vocês lá na plataforma de cones, para vocês estarem resolvendo. E aí, qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Bom, deixa eu terminar de gravar aqui, interromper a gravação. E aí,